Sabe o que é isto aqui que eu tenho aqui? Já agora vou mostrar. Foi detido uma pessoa. Não é foi detido. Sabe o que é isto? Sabe? É a fila dos que não tinham documentos. É a fila dos que não tinham documentos neste país, hoje, na Amadora. Isto é hoje, André não foi... Ventura, Deixa-me só dizer isto. Tá Deixa-me bem, mostrar mas isto, porque isto é uma imagem importante. Isto é hoje. Está a ver? É tão grave quem explora, quem entra ilegalmente, por isso é que é ilegal. Chama-se ilegal. Não, mas... A pessoa que está... A candidata, pessoa e a Catarina Martins, que está à minha frente, a eurodeputada que está à minha frente... Foi quem, nos tempos da geringonça, fez aprovar as leis de estrangeiros e de nacionalidade que permitiram que hoje os crimes como aqueles que me referiu, de tráfico de seres humanos, de escravatura e outros, tenham aumentado. E foi a visão que o Bloco de Esquerda teve para a sociedade em 2016, 17, 18, 19, 20 e 21, que permitiram que o crime de tráfico de seres humanos aumentasse mais de 150% em 2023, que o auxílio à imigração ilegal aumentasse 300%, e, portanto, isso é grave, é gravíssimo. Eu espero que seja punido. Quem o efetivou, quem foi cúmplice, tudo seja punido. Não podemos ter uma visão distorcida da realidade, que a pacificação tem que se cumprir a lei. Eu não tenho palavras mansas para dar a ninguém. Temos que acabar com esta ideia em Portugal. Não é uma ideia que já conhecemos. É esta ideia de que em Portugal nós temos que ter palavras mansas. Todos têm que cumprir a lei. Quer os que fazem imigração ilegal, quer os que aproveitam a imigração ilegal, todos. É isso que a esquerda não consegue dizer. Eu, sobre explorar e aproveitar a exploração, nós nunca despedimos grávidas no Chega. Isso é consigo e com o Bloco de Esquerda. Quer entrar nisso, agora vai ouvir. Se há alguém que tem experiência em explorar grávidas, em despedir pessoas pelo telefone, é o Bloco de Esquerda. Portanto, não venha com essa carinha assim, olhar a dizer assim, agora estou a levar pancada porque estou a falar com o André Ventura. Quem explora grávidas é o Bloco de Esquerda. E a Catarina Martins. Quem andou a dizer por todo o lado que era muito bem que entrasse toda a gente de qualquer maneira, sem quaisquer regras, é que ao contrário da sua conversa de basófia, eu tenho aqui os dados, com as leis que vocês aprovaram na geringonça, que chamou humanista, o tráfico de seres humanos aumentou 158%, o auxílio à imigração ilegal aumentou 300% durante leis que os senhores aprovaram. Isto não tem que ver com o amor a Portugal, tem que ver com o contrário. Os senhores traíram Portugal, porque ao quererem que entrasse toda a gente sem qualquer controle, permitiram que a bandidagem entrasse toda neste país. Uma série de gente que veio do Brasil, do Bangladesh, de Marrocos, permitiram que entrasse. Não se ria, são as vítimas, mulheres, muitas delas, quem os senhores deixaram entrar, de quem a Catarina Martins deixou entrar quando era líder do Bloco de Esquerda. Bem sei que saiu em desgraça, mas não se livra daquilo que fez Catarina Martins. Não se ri de mulheres violadas. Pode-se rir de mulheres violadas, de lojas roubadas. Pode, com certeza. Pode-se rir de lojas roubadas, pode-se rir de mulheres violadas, pode-se rir de crianças abusadas, pode-se rir de pessoas que deixaram de ter segurança nas suas cidades, pode-se rir do crime do auxílio à imigração ilegal. Eu tenho a certeza de uma coisa, é que se entre nós quem ama Portugal sou eu, por uma coisa simples. Eu procurei desde o início não extinguir o CEF. Ao contrário do que os senhores fizeram e permitiram que a bandalheira das fronteiras se instalasse. Eu procurei desde o início que quem entrasse neste país tivesse regras, não tivesse cometido crimes. Os senhores fizeram o contrário. Ficou muito claro. Ficou muito claro. Mais, Catarina Martins. Eu vou equilibrar os tempos para dar a palavra à Catarina Martins. Do Bloco de Esquerda, para além de despedir grávidas e outras coisas. Sabe qual é o património que tem atrás de si? É ter entrado em Portugal mais de 20% de pessoas que tinham cadastro criminal, e eu espero que se ria assim das vítimas desses crimes, como se está a rir aqui na TVI. Espero que se ria assim com esse riso de eurodeputada, de como se ri das pessoas comuns. Espero que faça isso. Ainda bem que se está a rir, porque assim as pessoas conhecem quem é e veem o caráter que tem. Sei que não pode falar dos crimes da bancada, porque não tem bancada em Portugal, porque acabou a bancada. Mas quando teve numa única, foi suspeita de receber dinheiro que não devia. Do Parlamento, de jornais, de mídia. A única deputada que tem. Numa, 100% suspeitas de dinheiro. Olha, tonto não me chama. Porque se alguém aqui é tonto é você. Desculpe lá. Tonta porque não percebe que os portugueses querem uma coisa diferente. E não essas palhaçadas que vocês fazem. Na sua bancada tem uma pessoa e é suspeita de crimes. Uma pessoa. E esteve a receber 3 salários indevidamente. Diga lá agora que é mentira. Já não se está a rir agora. Porquê é que será? Porque sabe que eu estou a dizer a verdade. Mas agora pode rir-se quando quiser. Pode-se rir até ter 0% dos votos. Ontem já estava com 1%. Pode chegar aos 0%. Portanto, pode-se rir até chegar aos 0%. De imigração com manifestação de interesses. Catarina Martins, 2017, permitiu a bandalheira toda que temos. Bastava chegar cá, dizer que quer vir trabalhar, entrou tudo. Criminosos, violadores, corruptos, entrou tudo com as suas leis. Lei da Nacionalidade de 2018. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, estava lá. Permitiu que tudo obtivesse nacionalidade, sem critérios, sem lei. É verdadeiro. Mas, assuma aqui uma coisa. Extinguiu o CEF. Está de acordo com a extinção do CEF? Estou. Acha que não deve haver uma polícia de controle de fronteiras?
Mas há então, políticos que vocês fazem acabaram com o controle de fronteiras. fronteiras. Podemos citar todas as pessoas que quisermos. A normalização do que não devia ter acontecido foi a imigração ilegal, foi a corrupção que se espalhou pelo país todo. Eu quero dizer às pessoas isto. Eu quero acabar com a imigração ilegal, porque o país se tornou um descontrole. Porque falta muito por fazer. Porque as leis que estes senhores aprovaram, na nacionalidade, na residência, na extinção do CEF, tornaram o país aquilo que é hoje. A imagem que está aqui, que não é brincadeira, é hoje, numa mera operação de rotina, isto devia ter aqui, o líder devia dizer Catarina Martins, porque esta gente toda está sem documentos em Portugal. E, portanto, eu gostava de perguntar assim, já que está a rir tanto, podia-se rir também disto. Podia-se rir de hoje, na Amadora, esta operação, sabe o que é esta gente que está aqui ilegal? Devia ir para a sua casa. Porque é lá que devia pô-los todos. Porque foi você que permitiu que isto se tornasse no país de bandalheira que se tornou. Porque esses todos que estão cá ilegais foi por vossa culpa. Por culpa do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, agora virem aqui e virem dizer assim, o doutor Ventura é muito pouco humanista. Vocês têm a criminalidade nas vossas mãos. Parece sempre que estão a fazer perguntas só para nos pôr a um canto. Parece que você responde muitas vezes de forma semelhante. Não citou ninguém que estivesse contra a extrema-esquerda e contra o discurso de extrema-esquerda. Só cita pessoas que estão contra a direita. Passa lá da atriz mais um bocado. Eu sei que gosta disso, vá-se lá mais um bocadinho. São 3 acusações sobre as mulheres e eu fico calado. Eu não digo nada. O que eu não quero é censura nas redes sociais. Eu sei que querem por uma razão, porque não ganham nada lá e ninguém vos leva a sério. Eu percebo por isso que querem acabar com as redes sociais, porque acaba com o vosso domínio de 50 anos, domínio da comunicação social em Portugal, que é isso que vos mete medo. Perderam a mama, acabou. Deixaram de convencer as pessoas. E depois deixa-me dizer-lhe isto. Sobre mulheres, não me dá lições de moral, Catarina Martins. Sabe porquê? Não fui eu que estive a apoiar partidos que iam para Gaza e que iam apoiar o Irão e países como, olha, os países islâmicos que nós conhecemos hoje, que tratam as mulheres abaixo de cão. Quem é que apoia esses países islâmicos? A Catarina Martins. Quem é que andou com lenços palestinianos à volta do pescoço? A Catarina Martins. Sabe o que é que fazem na Palestina às mulheres, Catarina Martins? Sabe? Elas não podem estudar, não podem ter vida profissional, não têm dignidade, mas assim não lhe interessa nada disso. Sabe porquê? Sempre teve contra as mulheres, na verdade, porque não quer saber, desde que defende o status quo, quer defender o islamismo que está a invadir a Europa. Vamos ouvir a resposta da E agora Catarina vou Martins. terminar dizendo-lhe só isto. Pode falar de violência doméstica às vezes quiser. E eu reconheço que também o Bloco de Esquerda teve propostas para a violência doméstica no Parlamento. Mas nós também tivemos para aumentar penas, para garantir que quem batia nas mulheres ou nos homens era preso e cumpria penas de prisão efetiva. O Bloco de Esquerda votou contra isso. Não me venha dar lições de moral sobre violência doméstica. Catarina. Só isso que os gigantes têm que trabalhar, têm que cumprir regras. Isso é ser racista? Dizer que os ciganos têm que cumprir regras em Portugal? Que não podem casar com 12 anos? Que não podem viver de subsídios? Isso é racismo. Catarina Martins. E na Nigéria? Que os cristãs têm sido violadas e que vocês estão em silêncio. Só que são cristãs, vocês não querem saber. Os senhores só querem saber dos muçulmanos. E nem querem saber que os muçulmanos tratam as mulheres abaixo de cão. Devia defender as mulheres. Devia defender as mulheres. A burca. Os senhores estiveram contra proibir-se a burca em Portugal. Gostava de estar aqui de burca. Gostava de estar aqui de burca. É uma vergonha, Catarina. Há maior beneficiário fiscal em Portugal do que o PCP e o Bloco de Esquerda. É o maior beneficiário fiscal do que os partidos. E nós estamos contra os benefícios dos partidos. Portanto, a mim não me dá lições sobre isso. Agora, não fuja é com o rabo à seringa, como se costuma dizer. Estamos a falar de burcas, de direitos das mulheres, dos homossexuais, das minorias, que os senhores dos países islâmicos apoiam e que eles querem tirar. Não se ria. São mulheres que não têm direitos. Não se devia rir. É mulher. Não se devia rir. É uma vergonha estar-se a rir. Ria-se para as pessoas, ria-se dos portugueses, ria-se de mim, ria-se do Presidente, ria-se de quem quiser. Mas eu sei que ao fim do dia tenho razão, porque estamos a defender o cidadão comum. Os senhores defendem as mesmas elites globalistas. Catarina Martins, o meu patriotismo não é posto à prova. Eu sei que quem defendeu mais este país nestas eleições fui eu. Agora, notei neste debate que fugiu a todas as perguntas para dar a retórica habitual. Os aliados não vão ser os que a Catarina Martins acha. Mas quem é que são os seus? Não é o Irão, não é a Venezuela, não é a Rússia. O adversário que eu tenho aqui à minha frente esteve contra que o Prémio Nobel da Paz e o Prémio Sakharov da União Europeia fosse atribuído à Maria Corina Machado, que é a grande opositora do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Sabe quem é que esteve contra isso? A Catarina Martins. Porque, mais uma vez, e é isto que as pessoas não sabem, têm que saber, por isso é que eu digo, é uma ótima atriz, consegue fingir, consegue esconder, consegue fazer tudo. Diga-me lá aqui que é mentira. Já nem vou agora às burcas ou ao Irão ou isso. Diga-me só isto que é mentira, Catarina Martins. Esteve ou não contra que se atribuísse o Prémio Sakharov da União Europeia à Maria Corina Machado, a grande opositora do regime comunista da Venezuela, que os senhores gostam tanto. Por isso é que esteve contra, mesmo sendo mulher, mesmo sendo defensora dos direitos humanos, a Catarina Martins esteve contra. Sabe qual é a nossa diferença? A Catarina Martins quer sair da NATO,
quer sair do euro, e tenho aqui a prova disso, se quiser posso mostrar. Mas conclua, tenho aqui a prova disso. Para a Catarina Martins nós temos saído da NATO. E eu pergunto à Catarina Martins quem é que nos apoiaria se eram os amigos da Rússia, da Venezuela, do Irão, em caso da Inglaterra, como é evidente, nós temos que olhar a Inglaterra, a Suécia, nós temos que olhar para os melhores países do mundo. Não é fazer como estes senhores querem, que é pôr-nos atrás dos países comunistas, que são miseráveis. Eu nunca conheci ninguém que dissesse assim, eu quero emigrar para um país comunista, porque fogem de lá como o diabo foge da cruz. Depois gostam de vir para Portugal e nós não devemos permitir que todos venham. Se notícia vossa da TVI, para não dizerem que é outra coisa qualquer, o dobro das pessoas estão a vir, estrangeiros, estão a vir a Portugal ter os bebés sem ter nenhuma ligação com o nosso serviço de saúde. Certo. Então é isto que é defender o serviço de saúde? É pôr os médicos a tratar das grávidas do mundo inteiro? É dar prioridade aos portugueses. É que a diferença entre nós é essa. Eu quero dar prioridade a Portugal. Eu quero um SNS para os portugueses.